A história começa com uma jovem colegial fotografando um cão em seu celular. Ela achava aquele cachorro um tanto incomum e bastante fofo ao mesmo tempo. Continuava caminhando enquanto dizia que agora já havia conseguido registrar 999 fotos de coisas incomuns e que a milésima foto que iria para sua coleção precisava ser algo super único. Enquanto estava distraída, ela acabava esbarrando em alguém. A cena ficava em silêncio por um tempo, então víamos sua reação espantada com o que via. A pessoa com quem ela havia esbarrado era um cara enorme, bem na vibe Giga Chad. Ela até se perguntava se aquilo era humano. Aquele estilo de cabelo, aquele olhar, aquilo definitivamente era algo incomum, exatamente como ela procurava. Sem pensar duas vezes, ela tirava uma foto, dizendo que aquilo era perfeito para sua coleção. Logo depois, dava-se conta de que havia tirado foto sem a permissão dele. Ao fundo, alguém chamava pelos dois. Ele perguntava se eles não estavam no mesmo grupo escolar que o dele, e dizia que aquela era Hinako, do primeiro ano. A jovem confirmava, e então o reconhecia. Aquele era o Kawari, o professor da turma de orientação. Ela se perguntava o porquê dele estar ali. O Kawari dizia para Hinako que, já que ela tinha tempo para ficar paquerando, deveria usar esse tempo para estudar em vez disso. Ela respondia que não estava paquerando, que na verdade estava indo buscar sua irmã no colégio. Ele perguntava então quem era aquele cara, enquanto comia uma tigela de lamen de um jeito um tanto exagerado e sem educação. Dizia nunca ter visto aquele tipo de uniforme antes, portanto não sabia de qual escola ele era. Chegava até a perguntar que olhar sinistro era aquele. O homem perguntava o que ele queria, e o professor respondia com um tapa em seu rosto, o corrigindo, enquanto dizia que era ele quem fazia as perguntas, e que tudo o que ele tinha que fazer era dizer sim, senhor, e responder suas perguntas. Hinako se assustava, e o professor questionava se tinha parecido violento demais, dizendo que aquilo era apenas um tapa de amor, e que não havia problema algum, se tratando de um delinquente como ele. Ele continuava questionando o rapaz sobre o porquê dele ainda não ter respondido com sim, senhor, enquanto puxava seu cabelo e zombava dele. Então dizia que, já que ele gostava tanto do seu cabelo, por que não testar algo novo? Despejando uma tigela de lamen em sua cabeça. O professor continuava zombando, dizendo que ele deveria se juntar a uma banda de reggae ou algo assim. O rapaz permanecia sério e posturado. Hinako comentava que aquilo era uma atitude indecente e que nenhum professor deveria tratar um estudante daquela forma. Ele apenas mandava que ela calasse a boca, enquanto desferia socos no rapaz. O professor expressava seu descontentamento com a situação, dizendo que para trazer alimento para sua casa e seus filhos, precisava ter que lidar com garotos teimosos como aqueles, e que isso era muito estressante. Ele continuava desferindo seus socos sentimentais, até que se desequilibrava e caía no chão. Em paralelo a isso, bem ao lado, uma obra de um prédio em construção acontecia, onde um enorme gancho de guindaste erguia algumas vigas de aço. Um dos trabalhadores gritava pedindo para que saíssem de baixo, pois ali era perigoso. De repente, o cabo que prendia as vigas de aço ao gancho do guindaste começava a se soltar. As enormes vigas desciam em direção ao professor, que estava no chão. Já era tarde demais para que ele tentasse sair dali. Um vulto veloz passava, rápido o bastante para que desse para ver apenas sua sombra. As vigas então caíam, levantando uma enorme cortina de poeira. Quando a poeira abaixava, então víamos o rapaz de antes, suportando aquelas vigas de aço com o próprio corpo, como se não fossem nada. De fato, um verdadeiro Chad. O professor havia sido salvo. A jovem ficava espantada com aquilo enquanto tirava algumas fotos. Porém, uma das vigas tombava em sua direção, prestes a cair em cima dela. Em instantes, o rapaz pegava uma das vigas e a atirava usando uma única mão contra a outra viga de aço que estava prestes a cair na garota, impedindo que ela caísse sobre a jovem. A viga que ele arremessava chegava a cravar na parede,
de tanta força com a qual havia sido lançada, e dessa forma a jovem Hinako era salva. Porém, como a viga de aço havia sido arremessada muito próxima de sua cabeça, a jovem corria assustada, achando que aquele cara estava tentando matá-la, enquanto ele ficava sem entender qual era o problema dela. O professor então se dava conta de que havia sido salvo pelo rapaz, mesmo depois de tudo o que ele havia feito, mesmo depois de tê-lo socado, zombado e jogado lama em sua cabeça. Ele não entendia o porquê de ter sido salvo, sendo que o rapaz poderia simplesmente tê-lo deixado para morrer, mas ao invés disso pulou no meio das vigas para salvá-lo. O rapaz apenas respondia que foi porque ele disse que tinha uma família. O professor ficava sem palavras e abaixava a cabeça. Antes de ir embora, o rapaz perguntava ao professor se ele havia visto alguém com uma tatuagem estranha no pescoço, no estilo de uma fênix vermelha escura. O professor apenas respondia que não, então o rapaz seguia em frente. A história nos leva a outro lugar da cidade, onde uma criança parece perdida. Seu nome era Tsukimi, e ela estava à procura de sua irmã. Ela saía perguntando às pessoas ao redor se não havia visto a sua irmã, mas ninguém parecia lhe dar atenção. A jovenzinha começava a querer chorar, até que chegava o nosso rapaz de antes, que a confortava. Ele a carregava em seus ombros em uma cena muito fofinha, o que a deixava muito feliz. O rapaz perguntava a ela por que ela estava andando sozinha por aí. A jovenzinha respondia dizendo que sua irmã sempre a buscava todos os dias na escola, mas que dessa vez ela não veio e que por isso ela acabou se perdendo tentando ir para casa. Sendo assim, já que nenhum dos dois sabia o endereço da casa, não lhes restava outra escolha a não ser procurar por sua irmã. A pequena Tsukimi pegava um papel, que seria o retrato de sua irmã, ao lado dela mesma. Só que, digamos que aquilo não iria servir de muita ajuda. Ela dizia que seus pais estavam trabalhando fora do país, e que por isso sua irmã era quem cuidava dela no lugar de sua mãe. Ela também comentava que sua irmã sempre lhe mostrava sua coleção de fotos primeiro. O nosso protagonista apenas sorria e dizia ser um ótimo desenho. Tsukimi ficava feliz e dizia que precisava levar aquele desenho para casa para terminá-lo. A cena cortava para aquela mesma jovem de antes, que era a própria irmã de Tsukimi. Ela andava pela cidade enquanto gritava o nome de sua irmã à sua procura, até que a encontrava. Tsukimi chamava por ela no meio da multidão. Hinako, aliviada, corria em direção a ela. Sacando seu celular, ela mostrava a foto do rapaz com quem havia se deparado mais cedo. Aquela era mais uma foto de sua coleção, que ela havia nomeado de Um Monstro em Tóquio. Só que, quando se aproximava, ela se dava conta de que o mesmo rapaz era quem estava ali. Quando o via, ela gelava na hora, enxergando-o como um tipo de monstro extremamente assustador. Ela pegava sua irmã de volta enquanto perguntava se ele não havia feito nada com ela. Tsukimi apenas respondia que estava bem, então ela ia embora levando sua irmã consigo, enquanto dizia que não deveria ficar falando com estranhos. Tsukimi acenava para o nosso protagonista, despedindo-se enquanto ia embora com sua irmã. Mas, quando o rapaz também estava indo embora, ele escutava algo. Eram as duas jovens que haviam esbarrado em um cara na rua. O homem ficava pistola e gritava com as duas, xingando-as de vadias e mandando olharem por onde andam, perguntando de que forma elas iriam se desculpar por aquilo. A irmã mais velha prontamente pedia desculpas pelo ocorrido. Tsukimi via seu desenho, que havia caído debaixo da perna daquele cara. Ela corria para pegar o desenho de volta, mas ele pegava o desenho de Tsukimi e o rasgava sem mais nem menos. Ele mandava terem mais cuidado da próxima vez. Enquanto pisava e cuspia em seu desenho rasgado no chão, ele ia embora, enquanto Hinako respirava aliviada pela situação ter se resolvido. O protagonista, que via o que aconteceu, se aproximava, enquanto Tsukimi chorava pelo seu desenho. Cerrando seus punhos, ele dizia que a atitude daquele homem não havia sido nada inteligente da parte dele. A cena então nos leva até o escritório escolar do sindicato da Yakuza, do qual aquele mesmo homem parecia fazer parte. Lá, ele dizia ao seu superior sobre o fato de ter tido uma pequena luta com alguém do grupo rival chamado Suzuki. Seu superior o chamava de idiota e dizia que eles estavam tendo muito cuidado para manter a paz com aquele grupo por um bom tempo, e que ele havia jogado todo esse esforço fora. Mesmo assim, afirmava que, de qualquer forma, cedo ou tarde eles iriam tomar o grupo deles, e que não era hora de se preocupar com isso. Nesse mesmo instante, alguns subordinados
subordinados chegavam com notícias. Eles estavam sendo invadidos naquele exato momento. O chefe mandava que eles parassem de gritar e perguntava por que não haviam tomado conta da situação, mas eles tinham dificuldades para explicar o que estava acontecendo. O chefe perguntava se era uma gangue e quantos eram. Eles respondiam que se tratava apenas de uma pessoa. O chefe dizia que eles possuíam cerca de 100 homens protegendo o portão. Então, se apenas um único homem estava causando tanta confusão, o que ele estava carregando? Seria uma espada? Seria uma arma? O chefe mandava que eles dissessem logo o que era. Então vimos que se tratava de um carro. O nosso protagonista era quem estava invadindo o sindicato da Yakuza, carregando um carro em seus ombros, enquanto saía destruindo tudo ao seu redor. Tudo em seu caminho era destruído, enquanto ele simplesmente caminhava calmamente. Os Yakuza, que antes estavam assustados e em pânico com aquilo, agora criavam coragem para revidar. Porém, eles não podiam usar armas de fogo, pois caso acertassem o tanque de gasolina do carro, isso poderia causar uma explosão. Somente armas brancas poderiam ser usadas. Eles então avançavam todos de uma vez, estocando facas em suas costas. Mas o resultado era que as lâminas se partiam. Ao tentar penetrar sua pele, as facas quebravam ao meio. O chefe da Yakuza, assustado, perguntava se ele havia vindo tomar o seu grupo. Nesse momento, alguém entrava na sua frente. Aquele era o tenente daquele grupo Yakuza. Portando uma espada, ele mandava que tirassem o chefe dali. O nosso protagonista dizia para ele sair do seu caminho. O Yakuza respondia que ele era um garoto corajoso e perguntava se ele não odiaria ter que enfrentar alguém do mesmo nível que o dele. Em seguida, dizia ser uma pena, afinal não existia mais caras como ele hoje em dia, ainda mais aqueles que superavam seus homens. Ele acrescentava que, se estivessem em outro lugar, já teriam lidado com ele na base da bala. O nosso protagonista repetia novamente para que ele saísse da frente, enquanto o Yakuza apenas respondia que ele estava preso ali com ele. O Yakuza erguia sua lâmina, preparando-se para atacar, então descia sua espada na direção do protagonista. O movimento da espada do Yakuza chegava a causar um impacto quando tocava o chão, então víamos que a ponta da lâmina havia sido partida. Com um simples movimento, o protagonista havia quebrado o pedaço da espada e o segurado com apenas 2 dedos. O Yakuza desferia vários outros cortes consecutivos, mas quando percebia, sua lâmina havia sido quebrada ainda mais. Dessa vez, o protagonista havia pego mais 3 pedaços de sua espada, além daquele primeiro. Ele soltava os pedaços da lâmina e então erguia o braço, que descia na direção do Yakuza, emanando uma pressão absurda. Com apenas um único golpe, usando a lateral do seu punho, ele nocauteava o Yakuza, que chegava a afundar no chão. Tamanha era a força daquele golpe. Todos que estavam presentes se assustavam. O tenente deles havia sido derrotado com um único movimento. Mesmo em péssimas condições, o tenente Yakuza pedia para ele esperar e perguntava qual era o seu nome. Ele então respondia que se chamava Kongo Akira. O Yakuza se perguntava como nunca havia ouvido falar no nome de um cara como ele até agora. Em seguida, questionava o rapaz sobre o porquê dele ter invadido aquele lugar. Por acaso ele estaria atrás do chefe para dar fim à família Yakuza? Akira colocava o carro que carregava em seus ombros no chão. Ele abria a porta. Então víamos que as duas jovens, Hinako e sua irmãzinha Tsukimi, estavam dentro do carro. Akira dizia que era seguro e que elas poderiam sair agora. Tsukimi educadamente cumprimentava todo mundo, mas não importava para onde Hinako olhasse, tudo que ela via era uma visão assustadora. Akira perguntava a Tsukimi se ela não estava com medo, e ela respondia que não. Então Akira a pegava em seu colo, enquanto víamos Hinako desmaiar depois de presenciar tudo aquilo. Com a jovenzinha em seu ombro, Akira caminhava. Ele passava pelo velho que era o chefe da Yakuza e seguia até aquele homem de antes, o mesmo que havia rasgado o desenho de Tsukimi. E então, Akira mandava que ele se desculpasse com ela. Ele deveria pedir perdão por ter rasgado o desenho dela. Os outros ali ficavam sem entender nada. O homem ficava em dúvida se era mesmo com ele que Akira estava falando. Akira respondia que sim, quem mais seria? O homem via o desenho e se lembrava. Ele se perguntava se aquilo não era algum tipo de piada estúpida. Ele estava incrédulo por Akira ter feito tudo aquilo apenas por causa de um desenho estúpido, segundo suas próprias palavras. Enfurecido, Akira
Akira gritava dizendo que ele não tinha o direito de chamar o desenho dela de estúpido. Naquele desenho residia todo o amor e admiração que ela tinha por sua irmã mais velha. O homem se intimidava e então, de joelhos, pedia perdão pelo que havia feito, exatamente como havia sido mandado. Akira, entretanto, dizia que, mesmo que ele o perdoasse, se Tsukimi não o perdoasse, ele ainda pagaria pelo que ele fez da mesma forma. Mas então Tsukimi o perdoava. Ela dizia que estava tudo bem e que não estava com raiva por causa daquilo. Aliviado, o homem dizia que nunca esqueceria a bondade dela. Tsukimi apenas respondia que não tinha problema e que ela simplesmente faria outro desenho depois. Os Yakuza que estavam ali se perguntavam, afinal, quem era aquele cara? O tenente Yakuza respondia dizendo que ele era um Banshou. Banshou significava o líder de uma gangue escolar. Quando ele era mais jovem, eles eram homens honráveis, mas hoje em dia isso havia se tornado algo meio obsoleto. Eles estendem as mãos para os mais fracos. Eles lutam até o fim. Mesmo que enfrentem 100 mil oponentes, eles permanecem firmes contra seus inimigos. Um homem honrável que protege os seus companheiros. Aquilo era um Banshou, um homem entre os homens. Ele continuava dizendo que a sociedade de hoje em dia era fraca e podre, e seus companheiros do passado já se foram, e que era incrível pensar que aquele cara enorme era tudo o que restou deles. A cena mudava para a noite, então um novo dia chegava. Na escola, em um jardim de infância, víamos a pequena Tsukimi mostrando seu novo desenho para seus colegas. Ela fazia uma descrição hilária. O desenho mostrava o irmãozão carregando um carro, com ela e sua irmã dentro, enquanto brincava na casa dos amigos. Amigos entre muitas aspas, no caso. A cena mudava agora para o colégio Haimei, a escola onde Hinako estudava. Lá, ela se encontrava com sua colega, e perguntava o porquê dela parecer tão cansada. Ela respondia que o dia anterior havia sido o pior. Chegava até a se perguntar se tudo aquilo não havia sido apenas um sonho. Se fosse real, como ela explicaria aquilo? Afinal, aquilo realmente havia sido muito incomum. Ela dizia que ainda conseguia ouvir os passos daquele monstro em sua cabeça. Sua amiga perguntava, afinal, do que ela estava falando. Então, uma sombra enorme surge atrás dela. Era a Akira, que a partir de agora também estudaria na mesma escola que ela, para a infelicidade de Hinako, que simplesmente surtava com aquilo. E se você curtiu essa história, já deixa o like, porque vídeos assim dão um trabalhão absurdo para produzir. Roteiro, revisão, imagens, edição, narração, tudo é feito com muito cuidado para entregar a melhor experiência possível. Se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos, porque essa história ainda está só começando. E comenta aqui embaixo o que você achou do Akira, e se você encararia ter um Banshou desses na sua escola. Nos vemos no próximo vídeo.